aqui. O título da mensagem é a diferença entre edificações que caem e edificações que não caem. Hoje é o start dessa mensagem. Na quarta eu falei um pouquinho de algumas coisas que eu vou falar aqui, mas dessa mensagem, dessa forma, hoje é o start. Na quarta ou no domingo eu dou continuidade e tenho certeza que a gente vai ser muito, muito abençoado. Na Almeida Revista e Corrigida, Salmo 127, verso 1, está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, o que diz aí? Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. O que é isso? Todo o esforço do homem, toda a entrega do ser humano, se não houver participação de Deus, pode ser totalmente vão. Toda habilidade, capacidade empregada em resolver, em conquistar, em desfrutar, em mudar um cenário, se Deus não entrar em cena, pode ser só tempo perdido. Só tempo perdido. Quem aqui conhece a história dos 3 porquinhos? O pessoal de mais antigamente cresceu ouvindo aqueles discos bolachão, que eram os 3 porquinhos, essas coisas, né? Tocava terror nos filhos. É a casa construída. A Bíblia diz na areia. Os 3 porquinhos diz a casa de palha, a casa de madeira. Só fica de pé aquela casa de concreto, aquela que está construída na rocha, aquela que o Senhor, Cristo que é a rocha, está edificando. Todas as demais são frágeis demais. Agora, perceba que a Bíblia não diz que não haverão tempestades na casa que está na rocha. A tempestade vem para a casa que está na rocha e para a casa que está na areia. A diferença é que a casa firmada na rocha não vai cair, mas ela vai sentir o mesmo vento, vai ouvir o mesmo barulho, a mesma coisa que a outra. A diferença é o resultado. Você pode dizer comigo, diga: na minha vida, a grande diferença não é a ausência de lutas, mas é o resultado por causa da presença de Deus. É isso. Mas a gente se desespera por causa das lutas. A gente se abala por causa das lutas. Alguém diz alguma coisa, a gente já fica logo agitado. E um está falando, e o médico disse, e o juiz disse, e o contador disse, e o político disse, e não sei quem disse. E o que Deus disse? Se o Senhor não edificar a casa, não importa todo mundo dizer favorável ou contra. É lógico, gente, que é gostoso ter um monte de gente apoiando. Quem gosta de receber apoio, diga amém. Eu também. Quando eu faço essa pergunta e no meio de sei lá, 80, 100, 30 respondem, é uma coisa. Quando 70, 80 respondem, 90 é outra coisa. Mas se ninguém responder e Deus disser, eu estou contigo, já valeu. O problema é que a gente está acostumado demais a viver no emocional. É muita emoção e pouca inspiração. Inspiração vem daqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Emoção vem de todo o restante. Vamos edificar mais na inspiração, na fé. Essa é a edificação que não cai. A edificação que cai é aquela que é bonitinha, é pomposa, mexe com as emoções e tal. Mas não tem raiz profunda, não tem alicerce, não tem uma palavra. O que eu vejo de gente tentando tocar a sua vida sem uma palavra não é brincadeira. Sabe, porque eu me emocionei, porque eu me senti confortável, porque isso, porque aquilo, porque eu concordo, porque eu discordo, porque eu isso, porque aquilo, um monte de coisa. Gente, alguém acha que Pedro, Tiago, João e os outros 9 no barquinho, que não era só os 3, quando Jesus mandou na segunda viagem, que teve tempestade na madrugada, Jesus falou, vão para o outro lado. Na primeira, Jesus falou, vamos. Eu imagino que alguém tenha dito, Senhor, é melhor a gente dormir aqui. Pode dormir até dentro do barco. Mas espera, quando começar a clarear, a gente atravessa, melhor, o clima fica melhor. É claro. Mas Jesus falou, vamos. Eles foram, veio a tempestade, acordaram Jesus. Jesus levanta, acalma a tempestade, joia. Agora Jesus manda eles irem e diz que não vai nem junto. Fala a verdade, se é você um dos componentes, um dos tripulantes do barco, você ia ficar feliz? Tem um sincero, você ia ficar feliz? Não, pastor, se Jesus mandar, Ele mandou fazer um monte de coisa aqui na igreja que você não fez até hoje. Ele mandou pedir perdão para um monte de gente que você não pediu até hoje.
Porque é fácil julgar o Pedro. É fácil dizer do Paulo. Não é o Paulo ali não. É o Paulo. É fácil dizer do Rogério. O negócio é encarar a sua edificação. Como é que anda a obra de Deus na tua vida? Como é que anda a obra de Deus na minha vida? A obra que Deus mandou a gente cuidar. A obra que Deus mandou a gente tratar. Estabelecer. Presta atenção. Se não estiver debaixo da direção de Deus, não vai adiantar nada. Vai ser aquela obra que lá no meio do caminho vai ser embargada. Por quê? É ilegal. O que dá legalidade à nossa construção é a lei. Volto a perguntar, já viu obra embargada? Por causa de uma lei. A lei de zoneamento, a lei disso, a lei de uso de solo, o CETESB, não sei, é um monte de coisa. É lei para lá, lei para cá. Deus estabeleceu princípios e leis para nos proteger, para que a nossa edificação seja uma bênção. E aí a gente sai da palavra, vai pela emoção, e lá na frente a casa cai. Aí volta no fim da fila, rabinho entre as pernas, murcho, envergonhado. Quem é humilde, porque arrogante não volta, passa o resto da vida sofrendo, definhando. E sabe o que é o pior? Às vezes tem participação nossa, porque a gente não foi firme quando tinha que ter sido. A Bíblia diz: se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Eu peço a Deus que me dê equilíbrio, para ser firme o bastante, mas não excessivo, na criação dos meus filhos. Para que eles não se abalem a ponto de desistir quando a vida bater de frente com eles, porque ela bate. Quem já percebeu? A gente está bonitinho na igreja. E gente, vou dizer, se tem uma oração fofa que a gente faz, mas não tem nada a ver com... mas é fofa. Deus, eu estou fazendo tudo certo. Quem já? Aqui ó, minha mão está erguida. Quem já fez essa oração? Não é possível, Deus. Eu estou fazendo tudo certo, eu estou todo bonitinho. Deus do céu, mas eu nem pequei. Sabe aquele negócio errado, feio que eu fazia, Deus? Eu parei. Não adiantou? Vocês também fazem, né? Não quiseram reconhecer, mas fazem. Sabe por quê? Não tem a ver com a gente ser bonzinho, bacana, a tempestade vai vir. Então os discípulos não querem entrar no barco, mas se Jesus mandou, vai. Para de dizer, é que ninguém fez isso, é que ninguém fez aquilo, é que ninguém apoiou, é que ninguém... Ei! Para quem Jesus deu a palavra, para quem Jesus deu a responsabilidade, foi para você, foi para mim. Então para de terceirizar, assume a bronca, fala, vamos lá. Ele mandou atravessar, eu não queria não, hein? Eu não me sinto confortável em entrar no barco essa hora da noite, preferia que fosse de dia, mas Jesus está mandando, se Jesus está mandando, eu vou. Eu vou. Tem gente largando casamento, tem gente largando emprego, tem gente largando ministério, tem gente largando a fé, porque ficou desconfortável no meio do caminho. E o pior é que tem gente que dá ouvido. É mesmo, é difícil, né? Eu te entendo. Entende? Você está dizendo que você entende a pessoa sair da palavra de Deus e se tornar uma presa para o diabo? Não, eu não entendo. Não entendo. Ei, acorda. Eu já vi muita gente agir igual você e quebrar a cara. A gente precisa ser firme, com amor, mas firme. Se alguém me procura dizendo que está andando, está decidindo ir por um caminho fora da palavra, com muito amor, eu abraço, beijo, pago um churrasco, mas vou falar a verdade. Porque senão, o descrente, o incrédulo, sou eu. Ao invés de agente de Deus, eu vou estar sendo agente do inferno, encorajando a pessoa a continuar se negando a entrar no barco que Jesus mandou entrar. Alguém está entendendo sobre edificação? A edificação que não cai é aquela que mesmo que incomode, desagrade o nosso natural, a nossa zona de conforto. Jesus mandou entrar no barco, eu entro. Jesus mandou levantar uma torre, eu levanto. Jesus mandou, cava mais fundo, eu cavo. Se Ele falou, se Ele está edificando a casa, não vai ser em vão. Você pode dizer, diga, se Jesus está ordenando
está instruindo, essa edificação não vai ser em vão. Não. O verso 2 diz assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão do quê? De dores. Pois assim dá ele aos seus o quê? Amados o sono. Deus ama quem? Todo mundo. Ok? Mas a quem ele pode abençoar? Aos que estão edificando com ele. E o que é esse dar ele aos seus amados o sono? E às vezes você vai ver, em outra tradução vai dizer, dar aos seus amados enquanto dormem. Sabe o que é isso aí? É Jesus dizendo assim, ó: faz o que eu falei e descansa em mim. Mas Jesus está tudo, descansa em mim. Fui eu que falei, fica tranquilo. Gente, é só ler a Bíblia. O que Deus falou para Josué quando Moisés morreu? Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas medita na palavra dia e noite, e você vai conquistar tudo que eu prometi desde os dias de Moisés. Quer dizer, é Deus dizendo: está edificando comigo, não fui eu que mandei, então descansa em mim. Descansa. O que é descansar em Deus? Não é cruzar os braços e não fazer nada, é fazer na palavra. Lembra que eu falei para a gente meditar esse mês em quais textos mesmo? Alguém lembra? Mateus do capítulo 5 ao 7. Descansa em cada palavra daquele texto. O Espírito Santo vai nos conduzir a ler o que precisa ler em cada dia. Gente, Mateus 5 a Mateus 7 tem devocional para o ano inteiro, se quiser. Mas vamos passar 4 semanas ali. 4 semanas. Isso fora a leitura bíblica, que eu creio que os crentes, os cristãos estão querendo conhecer o seu Cristo. Estão com fome e sede, querendo conhecer. Mas medita e descansa naquela palavra. Senhor, eu não sei como é que vai ser. Senhor, as notícias são essas, mas eu estou firmado no que o Senhor disse. Eu estou firmado na tua palavra. A gente acha bonito dizer: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Hein? Por que 1000 caíram ao lado? E por que 10.000 caíram à direita? Por favor, alguém me ajuda na interpretação desse texto? Por que a Bíblia diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido? Por que 1000 caíram ao lado? Aí está falando à esquerda, porque o outro lado é a direita, 10.000 à direita. Por que, gente? Me ajuda, fala aí, dá uma ideia, vai. Porque ficaram em silêncio? Não, outra razão. Porque riram? Também não. Próximo, eu acredito que algum vem. Quem falou? Por quê? Porque o quê? Não entendi. Deus, não, mas por que eles caíram? O que o Elton falou tem todo sentido. A gente foca numa coisa: Deus vai me proteger, verdade. Deus vai me guardar. Por algum motivo eles não estão em aliança com Deus, eles não estão edificando no Senhor, eles não estão guardados em Deus, ok. Mas presta atenção: se ao meu lado esquerdo e ao meu lado direito tem gente caindo, significa que eu estou numa zona do quê? Vocês já entenderam, só estão com medo de guerra. Estamos sob ataque. Quem está à minha esquerda, quem está à minha direita. Quem vai cair debaixo do ataque? Aquele que não permanece no Senhor. Faz sentido, gente? Não é assim: não gosto desse, tomara que eles caiam. Não gosto desses 10.000, cai tudo e você fica de pé bonitinho. Não. Está dizendo que ao longo da nossa caminhada com Deus, ao longo da nossa caminhada aqui na terra, nós vamos sim passar por lutas, tempestades e tribulações. Pastor, eu vou para a igreja para não ouvir falar dessas coisas. Então você está indo, se você vai em alguma igreja que não fala, você está indo no lugar errado. Porque a igreja precisa alertar sobre os desafios da vida, mas se encorajar. Cristo é maior do que todos eles, Ele morreu por nós, Ele é a nossa força. Então podem cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, mas o barulho vai estar. Bum, explodiu bomba de um lado, e atacou o outro está revoltado, o outro desanimou, vai embora, o outro... Eu vou tentando trazer um monte de gente para junto de mim em Cristo. Quem não quer vir, tudo bem, mas eu não serei atingido. Por isso que Provérbios 4 vai dizer: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu, para que você não seja atingido. Enquanto aquele que está na direita pode ser a religiosidade, aquele que está à esquerda pode ser o mundanismo, estão sendo atingidos. Casamento de cristão tem problema?
Casamento de cristão deveria ter divórcio? E quando eu falo casamento de cristão, os dois ali estão alinhados na fé. Por que não? Porque tu não serás atingido. Porque Cristo é a rocha do casamento. Então se perdoam, se ajustam, se amam, servem um ao outro, melhoram, aperfeiçoam, ajustam. Não é porque não tem problema, não é ausência de problema no relacionamento. Aí eu queria ter um casamento igual ao do pastor. Você nem sabe como é o meu casamento, como é que você queria? Queria ter um casamento igual ao do Zé e da Sandrinha. Mas você sabe como é o casamento deles? Não, eles são líderes de casais, tem que ser perfeito. Não, é maravilhoso, pode ter certeza disso. É uma bênção e é uma referência. Mas não é perfeito, eles têm lutas. E para piorar, eles abraçam a luta de um monte de casais. E levam para dentro do casamento deles, para dentro da casa deles. Você queria isso? Não, isso eu não queria, pastor. É engraçado que a gente quer as bênçãos, mas não quer as responsabilidades. A quem muito é dado, muito será. O que Deus te deu nos últimos anos? Passou para mim, Deus não deu nada. Eu não sabia que eu tinha vindo pregar no cemitério. O que Deus te deu nos últimos anos? No mínimo uma coisa, você está aqui, deu o quê? Vida. E o que você está fazendo com ela? Para quantas pessoas a gente tem falado de Jesus, testemunhado Cristo? Gente, a nossa proteção está em servir. Quem já viu o filme de guerra? É uma doideira, mas eles falam mais ou menos assim, ó a doideira. O cara fala, não quero me envolver com a guerra. Não, eu vou ficar aqui. Quem morre é o que não está lutando. Pode ver. Os que vão à frente para a luta, não morrem. Que estão ali na luta, não morrem. Claro que morrem alguns, mas o que se esquiva da batalha é o primeiro a morrer. Quem já viu isso? A vida é assim, gente. Quem se esquiva da batalha é o primeiro a morrer. Morre espiritualmente. Está cheio de morto espiritualmente dentro de igrejas, em tudo que é lugar. Porque eles não se importam com viver o cristianismo. Viver o cristianismo, volta a dizer, não é só receber, é compartilhar. É oferecer o Cristo. Aí Deus dá até enquanto você descansa. Senhor, eu lutei, eu intercedi, eu servi. Agora eu estou cansado. Ele fala, fica tranquilo, meu filho, agora eu cuido de você. Agora é hora de você receber de mim. Você plantou, você tem muito para colher. Que esse seja um ano de extraordinárias colheitas, porque as portas estão abertas para nós. O verso 3 vai dizer o seguinte, presta atenção. Eis que os filhos são herança de quem? Do Senhor. E o fruto do ventre o seu galardão, recompensa. Presta atenção, verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Filho. Tem o filho biológico e tem o filho espiritual que a gente gera em Cristo. Mas tem mais filhos. O que Deus te deu para gerar? O ministério é um filho. Casamento. Uma empresa, um negócio é um filho de alguém. Alguém gerou aquilo. Muitas vezes com dores de parto, mas gerou um projeto. Um projeto social. É um filho. O que Deus está te chamando para gerar nesse tempo? O que Deus pôs no seu coração que Ele quer gerar em você e depois através de você. Isso são flechas. A Bíblia diz que como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. O que é isso? Não deixe os seus projetos envelhecerem. É tempo de desengavetar alguns projetos que Deus te deu. É tempo de retomar ministério, propósito, chamado. Porque tem gente morrendo, tem gente que está esfriando, apostatando da fé, porque não está lançando suas flechas. Como flecha na mão do valente são os filhos da mocidade. A gente estava indo para Manaus, e eu conto tudo que eu não sou cofre. A gente estava indo para Manaus, estamos lendo a Bíblia, eu e a pastora. De repente ela falou assim, já sei. Eu falei, a mulher está lendo a Bíblia, já sei, veio uma revelação poderosíssima. Eu parei tudo, quase que eu falo para o piloto, estaciona o avião um minutinho, que essa mulher vai falar. Eu falei, pode falar. Ela falou, se eu estiver grávida, não estava nem falando de gravidez, irmão, do nada. Estamos indo viajar, nem sabia de gravidez ainda. Só que tinha um atraso. Tinha atraso no quê? É no ciclo ou nas regras, irmã Cida? Gente, eu não aguento. A irmã Cida mandou uma mensagem para a pastora. E lá em Manaus, a pastora estava. E aí, pastora, tudo bem? E as suas regras, como que... Gente, a hora que eu vi aquilo, eu me acabei. Gente, a linguagem dos dinossauros é linda.
Ó, o irmão Marcos ficou até vermelho ali, né, irmão Marcos? 1000%. Aí, ela estava com atraso. Mas até então não sabia. Pode ser por qualquer coisa, e muita hormônio, enfim. Tinha passado por uma situação difícil no final do ano, parou com remédio e tal. Só que aí ela está lendo Gênesis, e a Sara fala assim, o menino vai ser Isaac, filho da minha velhice. Ela olha para mim e fala assim, vai ser o filho da minha velhice, se for menino vai ser Isaac. A anciã de 30 e poucos anos. Eu não aguento essa minha mulher, gente, ela é uma figura. Eu comecei a rir, eu não me aguentei. Mas presta atenção, que tem gente que está deixando as suas flechas enferrujarem. Tem gente que está deixando as suas flechas apodrecerem. Está cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de ideias. Sabe qual é o problema? É que a gente limita. A gente lê a palavra e limita uma coisa só. A Bíblia é literal, é sim, mas ela não é só literal, é uma leitura de fé, é uma visão de fé, ela expande no coração. Quando encontra um terreno fértil, e eu oro em nome de Jesus, que o seu e o meu coração seja um terreno muito fértil para toda a palavra que Deus enviar, de modo que não fique preso só a uma tradução literal. Eu não estou falando sobre heresia, porque tem gente que viaja tanto, que parece que fumou maconha estragada ao ler a Bíblia e inventa umas coisas que sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando sobre filhos, o que está sendo gerado. Flecha tem propósito, ela precisa atingir o... Adianta ter uma aljava, que é aquela bolsa que o arqueiro carrega cheia de flecha, se não lançar? Na verdade, vou falar, segura. Ficar retendo as flechas aí, está fazendo encurvar sua cerviz. Você está andando muito tempo com peso nas costas, que já não era para estar com você. Tem projetos que Deus deu e a pessoa falou, nossa, esse ministério se tornou um fardo para mim, esse casamento se tornou um fardo para mim, esses filhos se tornaram um fardo para mim, essa empresa se tornou um fardo para mim, não sei o que se tornou um fardo. Sabe por que se tornou um fardo? Porque você não pôs em movimento, você continua carregando um peso que não era para estar nas tuas costas, era para estar atingindo o alvo, porque quando atinge o alvo vem aquela alegria, valeu o tempo de treinamento, valeu, e está mais leve. Quem está entendendo? O arqueiro acerta todas as flechas no alvo certinho, então ele continua, ele vai se aperfeiçoando. Então continua, não seja covarde. Tem gente dizendo assim, quando tudo estiver perfeito na minha vida eu vou servir. Você vai servir nunca. Deixa eu te falar uma coisa, perfeito vai ser no céu, e lá não precisa mais servir, lá é só adorar. Você vai ver na palavra hoje, se Deus permitir a gente chegar lá, em Romanos 12, você vai ver que gostoso que é. É Bíblia, gente. Lança. Deus, eis-me aqui, eu não sei muito, mas eu estou à disposição. Deus, dá direção, me dá foco, me dá concentração. Por que não fala que os filhos são como espada na mão de um valente, mas fala flechas nas mãos do arqueiro? Porque espada fala de força, exige concentração, sim, exige um monte de coisa, mas fala muito de força, fala muito de reflexo, de intensidade. Mas flecha, além de ter que acertar a força, a intensidade, o reflexo, começou a ventar, ela vai desviar um pouquinho. Fala de foco. Projetos de Deus precisam de gente focada. Qualquer coisa, lembra que a gente leu Hebreus 12? Quem lembra disso? Deixando o pecado e o quê? Todo o pecado e todo o quê? Embaraço. O que é o embaraço? Tira a gente do foco. As distrações. Eu vou acertar o alvo. Ei, e aí como é que você está? Soltou. Está com os olhos no alvo, mas a mente está em outro lugar, dá aquela viajada e solta do jeito errado. Tenha foco. Senhor, eu preciso edificar, mas eu preciso edificar com foco. O que Deus me deu para desenvolver? O que Deus falou que precisa mudar na minha vida, na minha estrutura interna, antes de eu culpar todo mundo ao redor? É para eu falar, não é? Gente covarde terceiriza a culpa. Gente covarde transfere responsabilidade. Gente valente pode se sentir pequeno, fraco, frágil, indefeso, o quanto for.
mas encara os seus desafios. Quem entende o que eu estou dizendo? Covarde joga pro... É mais fácil do que assumir. Eu não estou concentrado, eu não treinei direito, eu não estou focado. Sou eu. Gente covarde não tem coragem nem de encarar e olhar nos olhos. Mas Deus nos chamou para ser valentes. A Bíblia diz que o valente bem armado guarda tudo que tem, o diabo tentando tomar o que é nosso. Mas vem o mais valente que o valente, Jesus, e aquele em quem Jesus está. Jesus está em alguém aqui? Então seja mais valente que o valente. Encare. Pastor, eu estou com dificuldade porque eu tenho alguns medos e inseguranças. Encare com valentia. Não diz que vai ser fácil, mas vai valer a pena. Encare. Coloca Cristo à frente e encara. Encara. Não adianta ter flechas. Eu tenho as flechas mais afiadas, eu tenho as flechas mais isso, mais aquilo, e ela fica guardada na aljava. Quando Davi foi levar marmita para os irmãos e para o chefe da guarda, leva queijo, leva pães, leva isso para aquilo, tal. Ele olha na arena e vê o Golias. O exército de Israel estava lá. Estava ou não estava? Então eu imagino Davi olhando o exército, homens de armadura, homens com espada, com lança, e ele olhava e falava assim: nossa, olha a armadura daquele homem, que brilho, olha a espada daquele outro, quem desses valentes vai encarar o Golias? E o Davi vem com com estilingue, uma bolsinha com as pedras para derrubar uns passarinhos no meio do caminho. E vem o Davizinho. Sabe qual a diferença? É que Saul tinha uma armadura poderosa e uma estatura que assustava. É que vários homens tinham treinamento de guerra, mas só um tinha fé. Só um tinha fé. E aquele que tinha fé pegou a sua flechinha. Ela pode ser de madeira, ela podia ser de isopor, mas ele disse: Senhor, esse incircunciso filisteu não vai mais afrontar o teu nome. Eu vou lançar a minha flechinha, eu vou lutar com as armas que eu tenho. E Deus deu vitória ao Davi e vai dar vitória a você. Usa as armas que Deus te deu. Usa as ferramentas que Deus te deu. Para de reclamar e ficar esperando o tempo perfeito, a circunstância perfeita, e usa as ferramentas que Deus já colocou na tua mão, porque é a bênção de Deus que vai fazer a casa ser edificada. Se o Senhor não edificar a casa, os soldados pomposos com armadura e tudo não tinham casa edificada em Deus. Eles tinham casa edificada no exército. Eu confio se o chefe do exército, eu confio se o outro exército parecer mais fraco que a gente. Davi dizia: eu confio se Deus mandar. Não importa se é leão, se é urso, se é gigante. Se Deus mandou, eu confio. Alguém está nessa? Então fala comigo: se Deus mandar, eu confio. Deus mandou, confia. Confia. Verso 5. Não será, bem-aventurado o homem que enche dele sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O inimigo bate a porta todo mundo, como eu falei. E podem cair 1000 ao lado, 10.000 à direita. Nós não seremos atingidos. Não é porque somos melhores, é porque estamos permitindo Deus edificar a nossa casa. É porque estamos colocando em movimento as habilidades, as armas, as ferramentas que Deus nos deu para guerrear. Quem entende isso? Agora, põe o primeiro tópico para mim, por favor, para a gente ir para o segundo texto. Põe aí. Olha aí, Chega do quê? Chega de forçar a barra, tentando construir algo sem uma palavra de Deus. Irmão, que tem gente que força a barra. É um barato quando alguém quer fazer uma coisa que Deus não está falando e me procura. Tem gente que nem procura, porque não tem coragem de falar: vou falar o quê? Então, pastor, é que assim, é que, Deus deu uma palavra, qual? Aí a pessoa cita um versículo. Gente, a Bíblia está cheia de versículo. Existe uma diferença entre eu conhecer um versículo e ter uma palavra. Existe ou não existe? Hein? Tem gente que compartilha com a gente um versículo, e tem gente que tem uma palavra. Alguns na hora você já percebe que não tem palavra nenhuma. Outros o tempo vai mostrar. Por quê? Porque não dá fruto. Deus não testifica. Então chega de forçar a barra tentando construir algo sem uma palavra de Deus. Trabalhe no que Ele está o quê? Abençoando. E até a sua descendência será abençoado. Não apenas filhos ou netos, mas aquilo que você gera, aquilo que é gerado a partir de você. Filhos espirituais, filhos biológicos, projetos, ministério, empresa, projeto social, tanta coisa. Deus está abençoando
está de acordo com a palavra, Senhor, eis-me aqui. A gente precisa se posicionar onde Deus está abençoando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É um tal de forçar a barra e querer que Deus abençoe algo que Ele nunca mandou a gente fazer. Olha o que diz Hebreus capítulo 11. Vem comigo em Hebreus 11. Versículo 1. Eu falei de Hebreus essa semana, na quarta profética, foi maravilhoso. Vou falar aqui. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha só, a fé mostra a realidade. Ela não fala de uma realidade, ela mostra o fruto. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram o que, gente? Aprovação. Pastor, eu não estou vendo saída, pastor, eu não estou vendo solução. Imagina Davi quando ele sobe e vê um monte de valente com medo. Ele não estava vendo um cenário favorável. Então ele realinha a sua visão e olha para Deus. Que em nome de Jesus, esse mês, tudo que formos edificar, a gente venha realinhar a nossa visão e olhar para Deus antes de lançar uma pedra, antes de construir, antes de colocar um alicerce, antes de qualquer coisa. Olhe para Deus e não para o que todo mundo está fazendo. No meio de um exército poderoso, que era o exército de Israel, um jovem foi o único a ter coragem e honrou o nome do Senhor. O que significa? Não adianta ficar olhando para todo mundo. Para de olhar para o que os outros estão falando. Para de olhar para o que os outros. Quem nos garante é o Senhor, não é os outros. A gente precisa guardar mais o coração e ser menos influenciável pelo natural e mais inspirado pela fé. A gente precisa ser firme e convicto e não negociar nossos princípios e valores. Está na Bíblia. Eu não vou me deixar ser contaminado. Não é pelo que eu vejo. Mas você não está vendo? Eu estou vendo o que está escrito. Não, mas eu estou vendo o que está escrito. O verso 2 diz assim, ó: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pelo quê? Pela palavra de quem, gente? De Deus. Todo o universo. Gente, eu fiz uma pergunta 4, repita ela aqui. Quem aqui tem problema? Levanta a mão, diga eu. Quem aqui tem problemas maiores que o universo? Deus com a palavra formou o universo. Imagina o que Ele pode fazer com os nossos problemas, com uma palavra. E tem gente que se dá o luxo de começar um dia sem ler a Bíblia. Tem gente que se dá o luxo, para não falar estupidez, de deixar de orar, ler a Bíblia, cultuar. Uma palavra muda o cenário. Deixa eu fazer uma pergunta. O universo é sustentado pelos homens? Hein? De vez em quando, a NASA envia alguém fazer uma manutenção no universo. Vamos lá fazer a manutenção, senão o universo vai despencar. Não é assim que acontece, gente? Hein? Quem sustenta o universo? Ele não vai sustentar você? Ah, não é possível que ninguém pegou. Eu peguei, amém. Amém, amém. Mas Ele sustenta com a palavra. Ele sustenta com a... O universo diz assim para Deus: hoje eu não vou aparecer para você. Não quero saber de você. Imagina. Não. O universo está debaixo do governo de Deus. Toda a criação está sujeita a Deus. Mas Ele deu a nós o livre-arbítrio. Então Ele espera que a gente apareça espontâneo e voluntariamente a Ele. No nosso particular e no nosso coletivo. A Bíblia destaca os dois momentos. Mateus 6,6, Jesus diz para orar no particular, no secreto, que Deus vai recompensar. Hebreus 10:25, o Espírito Santo diz: não deixem de comparecer no coletivo, de congregar, como é costume de alguns, principalmente à medida que vocês veem que os dias se abreviam, o final se aproxima. O que isso significa? Que se eu quero ser sustentado por Deus, cuidado por Deus, eu preciso me apresentar diante dEle, para que Ele alinhe e ajuste a minha vida. Alguém entende o que eu estou falando? Deixa Deus alinhar, deixa Deus ajustar, tudo que precisa ser ajustado. O verso 4 diz assim, ó: pela fé, não, o 3 ainda no final, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pastor, eu não estou vendo solução, não estou vendo saída. Ah, pastor, eu acho tão bonito, eu vejo alguém que conquistou, alguém que está com o casamento abençoado, mas aquilo não começou do que já se via. Aquilo chegou àquele ponto, através da fé. Pensa numa área da tua vida que precisa muito de transformação. Fecha seus olhos, isso aqui é um momento profético. Eu não fiz isso de manhã, mas agora Deus mandou fazer. Curva a cabeça, fecha os olhos e pensa na área da tua vida que mais precisa agora. Mais precisa agora de uma manifestação de Deus. Pensa.
de uma transformação de Deus, de uma ativação, de uma cura, de uma restauração, do que for. Pensou? Fala, meu Deus, essa área da minha vida não terá o fim que eu vejo, que o mundo diz, mas terá o fim que o Senhor estabeleceu. Diga, eu vou ver nessa área. Fala a área da tua vida aí, fala. Eu vou ver a tua glória completando a boa obra, em nome de Jesus. Amém. Poder de uma palavra. O poder de uma palavra. Nós estamos orando sobre a palavra de Deus. Pastor, uma oraçãozinha dessa. Quê? Você não está entendendo? Nós estamos orando sobre a palavra. Nós estamos orando sobre as leis, princípios que Ele estabeleceu. Agora Ele faz a parte dele, confia. Ele faz a parte dele. Para de se auto-sabotar, de duvidar. Olha o verso 4. Pela fé, olha só, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem o quê? Justo. E Deus aprovou suas o quê? Tem oferta que Deus aprova, tem oferta que Deus não aprova, é isso? É. Deus se importa com oferta? Deus se importa com oferta? Está aqui em Hebreus, Novo Testamento, que Ele aprova e reprova. Ele se importa? Porque se Ele não se importasse, Ele não precisaria reprovar uma e aprovar outra. Tanto faz. E quiser, se não quiser. Se importa ou não, gente? Ele registrou na palavra dele. Oferta que Ele aprovou e oferta que Ele reprovou. Qual oferta que Ele aprovou? A que exigiu de um homem chamado Abel um sacrifício maior. E qual que Ele reprovou? Aquela de um homem que deu qualquer coisa. Eu ouvi essa semana uma ministração, um trechinho só, do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop falando, eu achei muito oportuno. Caim ficou indignado porque ele vê Abel querer entregar algo maior, mais do que a mediocridade. Mediocridade é média, tá? Medíocre é na média. Toda pessoa que é acomodada na média fica indignada quando alguém quer oferecer mais. E aí eles querem matar quem oferece mais, desencorajar quem quer servir mais, desanimar quem tem coragem de falar. Todo medíocre quer calar o que é generoso. Todo medíocre. O primeiro homicídio da Bíblia acontece por causa de uma oferta. Um irmão matou outro por causa de uma primícia. Gente, se tem uma coisa que o pastor de vocês não é acomodado. Além de pregar o trabalho, o luto, Paulo construía tendas. Ele dizia, não, eu estou indo para aí, eu sei que eu não quero ser pesado para vocês, eu estou aqui fazendo, não sou acomodado. Isso pode até incomodar alguém, mas eu não sou acomodado. E nem folgado. Essa semana tivemos uma reunião com o proprietário do prédio e advogado. Porque nós estamos aqui há 8 anos. Desses 8 anos, faz 4, 5, que não tinha atualização do valor do aluguel. Atualização, não é aumento não. Atualização, nem o índice, que tem que ter ano a ano. Se tivesse tido, vixe, o valor do aluguel estava bem, só atualização. E graças a Deus ele foi muito generoso com a gente. Mas essa semana tivemos uma reunião e teve que fazer uma atualização, um aumento. O aluguel de 10.500, 11 mil estava já. Foi para 14 mil. Fica tranquilo que eu não estou desesperado. Eu estou vendo que Deus vai enviar mais recursos na vida de quem é provedor dessa casa. Quem não é vai continuar do mesmo jeito. Fica tranquilo. Quem não é, nem se preocupa, não é problema seu. No final das contas, o advogado olhou para mim e falou assim, não tem fiador, né? Não, eu estou vendo aqui, fiador é Rogério e Angélica. É nós. Pô, mas eu não estou vendo aqui, vocês não têm imóveis. Tem não. Ela falou assim, mas não arranca carro, arranca qualquer coisa. Eu falei, arranca nada, porque nós vamos pagar tudo. Amém, obrigado. Quem falou amém, amém. Eu pus o nome de alguém de vocês. Eu fui desesperado bater a porta de alguém. Mas eu confio no Deus a quem eu sirvo, que nos trouxe até aqui e é fiel para nos levar até onde Ele quiser. Não sou acomodado. Mas eu não posso ser antibíblico. Está escrito na Bíblia.
Na galeria de heróis da fé fala de um primiciante. Se a primícia não fosse bíblica, por que colocar um primiciante na galeria de heróis da fé? Tem tanta gente que fez coisas incríveis e fantásticas para falar, mas vai falar de um homem que foi morto, assassinado, porque decidiu entregar a primícia. Pastor, eu não concordo. Joia, você pode discordar, mas por favor me ajuda e vem compartilhar comigo biblicamente um ponto de vista bíblico que me corrija. Aí joia, estamos juntos. Não é o ponto de vista emocional, não é o ponto de vista aí da turminha que critica, a turminha que fala mal de igreja, de pastor, disso, daquilo. Pergunta, uma vez veio um falar com a pastora, que a igreja não faz projeto social, que a igreja é isso, aquilo. Vou pegar o vídeo do missionário Vitor aqui falando que a igreja Família de Cristo surpreendeu ele. Quem viu isso aí ele falando? Que é a igreja do Brasil que mais apadrinhava crianças. E olha que tem igreja muito maior que a gente. A gente não tem preguiça de servir. A gente não tem má vontade para atender. O Espírito Santo sabe. Aí vem um bonitinho, uma bonitinha falar com a pastora, que a igreja é isso, aquilo, aquilo outro. A pastora falou assim, tá bom, você está falando tudo isso, desse social, de fazer isso, fazer aquilo, só que a Bíblia manda a gente fazer assim, esmola e tudo isso, não com o que é de Deus, com o que é nosso. Primícia, dízimo, é de Deus. Deus já deu destino. A gente faz o que a gente quer com o que é nosso. Aí ela falou assim, deixa eu perguntar, a gente entrega a cesta básica todo mês para famílias, quantas cestas básicas você já doou? A pessoa começou a ficar vermelha. Tá bom, quantas latas de óleo você trouxe esse mês? Cuidado com gente que fala muito e não faz nada. Já ouviu aquela história da pessoa que sempre tirava sarro no cara, no trabalhador, fala, você vai na igreja, está enchendo o bolso do pastor, teu dízimo, há quantos anos você está na igreja? Estou há 20, 30 anos, deixa eu fazer a conta aqui, rapaz, teu dízimo já dava para ter comprado uma Ferrari, quem já ouviu essa? Aí como o cara não era esses que qualquer coisa ouve calado, estava preparado, ele falou assim, ah joia, você não entrega dízimo? Não sou besta, vamos lá na garagem, me mostra a sua Ferrari. Se o problema é o meu dízimo, a minha primícia, me mostra quem não honra a Deus, que está tão bem, tão feliz, tão em paz. Gente, alguém aqui sacode alguém ou desrespeita alguém por causa de dinheiro nessa casa? Nem vai acontecer, mas nós não vamos deixar de pregar a verdade. O primeiro homicídio na terra aconteceu porque um homem entregou uma primícia e o outro ficou revoltado contra a primícia. A gente escolhe de que lado que a gente quer ficar, do homicida ou do generoso. Eu estou do lado generoso. Pela fé Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas, embora há muito esteja morto ainda por meio do seu exemplo, ainda fala por meio do seu exemplo. Pois é, pastor, mas ele pagou com a vida. Quantos dos dois morreram? Quantos dos dois morreram? Os dois. E quantos dos dois continuam sendo exemplo e dando bom testemunho? Não é sobre quem vai primeiro, é quem deixa um bom legado. Eu vou dizer de novo, não é sobre quem vai primeiro, é quem deixa um bom testemunho, é quem deixa boas sementes de fé. Irmão, um dia eu e você vamos partir, mas nós precisamos deixar uma história digna de ser contada, de alguém que superou, se arrependeu dos pecados, se levantou e serviu a Deus com paixão e fervor. Edifica. Pastor, eu fiz tudo errado. Joia, agora vamos fazer tudo certo. Sua história não acabou ontem, não acabou hoje à tarde, não acabou agora, ainda tem história pela frente. Olha para quem está do teu lado e diga, a história não acabou não. Dá tempo de deixar uma história digna de ser contada para a glória de Deus. Você crê nisso? Olha o que diz o verso 5 e o 6. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte, e ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado ele era conhecido por agradar a Deus. O 6 diz o que? Lê comigo bem forte, vai. Sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível o quê? Eu não agrado a Deus fazendo cara de bonzinho? Ai Deus, eu sou tão bonzinho. É assim que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Fé. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que o quê? Não, e que o quê? Me ajuda. Então é errado eu ter expectativa em Deus? Deus, eu vou te adorar nesse domingo, eu vou oferecer um culto ao Senhor, e eu vou dar a melhor adoração, eu vou entregar o melhor que é em mim, mas Deus, eu tenho expectativas essa semana, eu tenho respostas, eu tenho direções, eu preciso que o Senhor esteja comigo. É errado isso? Não!
Pastor, isso é colocar Deus contra a parede? Não. Paulo orou 3 vezes: Senhor, esse espinho na carne, Senhor, esse espinho na carne, Senhor, esse espinho na carne. Deus falou: minha graça te basta. A gente colocar diante de Deus uma situação não é errado, é bíblico. O errado, o entre aspas, colocar Deus contra a parede, é não aceitar a resposta dele. Tem resposta que ele vai dizer: você vai ter que lidar com isso. Tá bom, Senhor, eu não queria, mas se eu tenho que lidar com isso, eu vou lidar com isso. Quem está entendendo a diferença? Mas não significa que ele não recompensa. Até saber que a graça dele vai estar comigo, mas aquele cenário não vai ser mudado, mas ele vai estar comigo, é uma recompensa. É ou não é? Porque quem não buscou a Deus, nem essa recompensa tem. Ele nem sabe que, você vai ter que lidar com isso. Deus, eu não queria, você vai ter que lidar, mas fica tranquilo que eu vou estar junto com você. Ele disse que vai estar com a gente, irmão. Põe o segundo tópico, por favor. Presta atenção nesse tópico. Agradamos a Deus quando edificamos pela... Qual que é a edificação que cai? A que não é edificada pela fé. E qual é a edificação que não cai? A que é levantada pela fé. Levante pela fé. Levante o nome do seu casamento, levante seus filhos, levante sua estrutura física, sua saúde. Para de falar de doença. Para de falar que está na idade dos isso, aquilo, aquilo outro. Eu estou crocante. Já ouviu essa? Olha lá, o Beto já está nessa fase. Eu ouvi falar, eu não sei nem como é que é direito, eu nem sei contar. Mas eu vou falar que crocante é quando a pessoa começa a andar e fazer aqueles barulhos. Crec, 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 está lá de cima e embaixo. A irmã Célia também falou que já... Ei, eu estou abençoado. Eu estou igual às misericórdias do Senhor. Eu me renovo cada manhã. Senhor, meu nome agora é misericórdia do Senhor. Porque eu quero me renovar todas as manhãs. Os que esperam no Senhor renovarão as suas... Estou renovando. Para de abrir a tua boca e amaldiçoar seu casamento, seus filhos. Burro, imbecil. Ei, inteligente, sábio, mulher de Deus. Está na hora de a gente projetar um futuro que glorifica a Deus, uma edificação que vai honrar o nome do Senhor. Quem está entendendo? Romanos 12, versos 6 ao 8. Olha o que diz Romanos 12, do verso 6 ao 8. Deus em sua graça nos concedeu diferentes o que, gente? Dons. Para quem que ele deu dons? Para todos nós. Paulo está escrevendo aos romanos. Romanos são gentios, igual nós. Não é aos judeus, é aos romanos. Então Deus te deu dons. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus te deu dons. Para de dizer que você não pode fazer nada, porque não sabe fazer nada. Deus te deu alguma coisa. Vai fazer. É só fazer, pastor, assim? Fazer por fazer? Não. Vamos ler a Bíblia. A gente é bíblico, não é? Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Profetizar não é uma competição. Alguém profetizou que tal coisa ia acontecer, então também tem que profetizar algo maior para mostrar que... Não. Você não recebeu fé para aquilo, então não profetiza não. Não inventa moda. Não inventa moda. As profetadas começam aí. É gente que ficou empolgado que viu o outro profetizando algo e ele quer entrar numa fé que não é a dele. Calma. Calma. Eu fico dentro da minha medida de fé. Faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva como? Com dedicação. Alguém aqui gosta de servir o próximo? O que você está fazendo? E a Bíblia manda servir com... Sabe, pastor? Fico vendo na igreja. Eu acho que o Kids não está legal. Quantos dias você foi lá servir? É porque falar é fácil. Servir com dedicação é que é outra história. Sabe, eu achei que o louvor, a dança, e você está servindo em quê? Eu acho que o pessoal da intercessão não tem assim aquele fervor. Eu esperava, e você está intercedendo. Qual que é o dia mesmo que você... Como é que está? Eu não vou falar da pregação da palavra, deixa isso para lá. Gente, é com dedicação. Diz aí, seja o melhor. Hein? Se dedique. Dê o seu melhor. Não é uma competição, é uma multiplicação. O reino de Deus é para a gente somar e multiplicar, não é para competir. Quem entende isso? Com dedicação. Pô, cheguei, achei que estava suja a igreja. Você veio ajudar a limpar?
Tem mutirão uma vez por mês, mas todo dia não é proibido passar vassoura aqui. 3 da tarde abre todo dia, de segunda a sábado, para oração. Gente, eu estou dando só um exemplo dentro da igreja, isso serve na família. Sabe a pessoa que chega, linda, toda a refeição que você preparar e eu participar, o que você vai ouvir da minha boca? Está gostoso. Toda. Ai, errei no sal, Não, linda, está maravilhoso. Obrigado, linda, Deus abençoe. Rogerinho e Israel já aprenderam. Toda vez que... Mamãe, muito obrigado, Deus abençoe. É fácil chegar à mesa e reclamar. Você fez o quê? Mas eu trabalhei o dia inteiro. Estás falando que quem cozinhou é vagabundo? Acorda. Sirva com dedicação. Não é para esfregar na cara nem para competir. Com dedicação. Eu acho que o pessoal não recebe bem porque acha que chega a ficar lá na calçada. Eu também acho, já pedi. Não é na calçada conversando. É recebendo. E eu não estou fazendo crítica nem reclamando não. Eu estou falando sobre visão. Aí eu compartilhei. Agora o pessoal fica lá na porta recebendo. Não, pastor, mas eu acho que tinha que ter mais gente. Joia, talvez seja você que Deus está chamando. Gente, é muito fácil a gente ver defeito. O difícil é a gente falar, eu vou servir com dedicação. Dedicação. Sirva. Se dedique. Irmãos, a gente vê tanta gente, eu vejo pessoal intercedendo, orando, clamando. Irmão, não é por nada não. Quantas vezes eu coloco na madrugada um stories, um não sei o que lá, estou lá meditando na palavra. Essa madrugada mesmo coloquei estava lá meditando. Com todo o respeito, você acha que eu tenho dificuldade de chegar aqui, abrir a Bíblia e pregar uma mensagem? Me conhecendo um pouquinho, você acha? Então por que eu fico até a madrugada relendo a mensagem, preparando? Aí eu chego aqui, eu sento ali no escritório, eu fico repassando a mensagem. Às vezes na última hora vem uma inspiração, eu mudo alguma coisa, até o último instante. Por quê? Porque se é para eu servir, eu tenho que servir com dedicação. Não está faltando dedicação. Crítico também não. Em tudo que você e eu formos fazer vai ter críticos. Porque a gente não é perfeito, a gente vai errar. Gente, eu não estou dizendo que os críticos inventam. Eles às vezes encontram pontos falhos em nós. Quem é que falha? A mãozona erguida. Só que eu estou fazendo. E quem está criticando? Está fazendo o quê? E por que eu estou falando isso? Para a gente se defender? Não, para a gente não passar para o lado errado. Não se torne um crítico que não faz nada. Não se torne um chato que não se envolve em processo nenhum. Porque quem está ajudando a carregar a geladeira sabe o peso que ela é. Quem está do lado de fora fala, por que você não carrega assim? Por que não vira assim? Nossa, vocês estão passando tudo torto na porta. Quem já carregou geladeira? E o outro fica dando opinião, dá vontade de pôr no chão e fala, pega você agora, leva sozinho. Já que é fácil assim, dá ou não dá? Gente, faça com dedicação. Faça com dedicação. O que mais? Vou terminar já. Versículo 6 ainda, não, 7. Não servir tal. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje. Se o dom for contribuir, dê de qualquer jeito, qualquer coisa, não é isso? Dê com generosidade. Eu não posso vir, mas então eu vou ser generoso, porque outros vão vir no meu lugar. Tem gente que não é uma coisa nem outra. Aí diz mais ainda, ó. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for demonstrar misericórdia, pratique com... Te perdoei, hein? Agora você está na minha mão. Não, te perdoei. Que alegria te perdoar. Se é para exercer misericórdia, exerça com alegria. Com alegria. E todos recebemos uma medida de fé. Está escrito aqui. O que a gente precisa fazer? Colocá-la em ação. Coloca em ação. Romanos 10, 17 diz assim, para a gente poder orar, eu vou ler só mais um texto. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de quem? De Cristo. Tem faltado palavra aqui nessa casa? E não é só quando eu ou a pastora pregamos, não. Tem bastante gente que ministra aqui e tem Bíblia. Estamos recebendo fé para edificação. Estamos recebendo fé, seja para servir com dedicação, para ensinar, para liderar, para ser generoso. Estamos recebendo fé. Vamos colocar isso em prática. Eu termino em Mateus 12. Mateus 12, vem comigo. Verso 33. Eu termino a parte de hoje. Semana que vem tem mais. Diz assim, verso 33. Uma árvore é identificada por seus o quê? Frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão o quê? Bom. Se a árvore é ruim, os frutos serão
ruins, raça de víboras. Imagina Jesus pregando e chamando o povo que está ouvindo de raça de víboras, hein? Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Não gostei, o pastor falou umas coisas lá e ele sabe que tem uns problemas. Jesus sabia que tinha uns problemas, ia lá e já falava. Vamos parar de ser emocional e vamos ser bíblico. Tem um problema, a gente precisa abordar o problema. Porque senão mais gente é contaminada. É tempo de libertação e a verdade liberta. Quem entende isso? A gente precisa encarar. Mas pastor, vai doer. Veja Paulo manda entregar o Satanás. Então tudo na Bíblia, gente. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que virou crente noveleiro. O que é isso? É o crente emocional, politicamente correto, corrompido pelo sistema emocional, paz e amor. Ei, Jesus falou que veio trazer espada. É transformação. É o amor de Deus, é a graça de Deus, mas com realidades. Quem entende o que eu estou falando? Aí diz ainda, ó. Pois a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. A pessoa veio e reclamou de um monte de coisa, porque o coração dela está podre. Lembra que a gente começou falando de Mateus 6? Gente com bons olhos aponta, a luz ali está com problema, mas eu queria ajudar, vamos fazer alguma coisa? Isso é gente que quer solução. Gente que só critica é porque o coração está podre. Não sou eu que digo, é a Bíblia. A pessoa boa tira coisas boas do coração, porque o coração é bom. A pessoa má tira coisas más do coração, do tesouro de um coração mau, podre. Para de valorizar tanto quem está com o coração podre. Está contaminando. Tem muitos filhos, muitas flechas se perdendo, corrompendo. Porque vem os pais serem uns dentro da igreja, mas no carro, no caminho de casa, ou nas mesas, nas comunhões com os amigos, são outros. Aí o filho fala assim, para ser falso igual a vocês dentro da igreja, eu vou para o mundo. O que eu vi de crente perder os filhos, cresceram dentro da igreja e perderam, não foi por causa do culto. Aí jogam a culpa no grupo de jovem, no grupo do louvor, no grupo disso, no grupo daquilo, no pastor, na pastora, em quem for. Só não tem coragem de dizer, o maior tempo meus filhos passam em casa. A maior fonte de alimento para os meus filhos são os pais. São os pais. Eu preciso formar os meus filhos de tal forma que se eles virem escândalo na igreja, eles vão entender que o escândalo é das pessoas, não é de Jesus. Jesus continua sendo soberano. É assumir responsabilidade. Parar de terceirizar a culpa. O dodóizinho do papai, da mamãe. Porque escandalizaram ele. Ei, mas espera aí, você não preparou ele não? Não preparou ela? Jesus avisou que no mundo viriam os escândalos. É misto que vem os escândalos, mas ai daquele por quem vier. A gente precisa preparar. Preparar. Às vezes o Rogerinho quer tomar as nossas dores em algumas coisas aí. Ao mesmo tempo que eu fico, não, calma filho, eu fico assim, glória a Deus, ensinei bem. Ele sabe o lado certo de ficar da história. E não é porque é pai ou mãe, é o lado certo. Nós precisamos preparar os nossos filhos para ficar ao lado da palavra de Deus. Porque mau testemunho vai vir. Vai ou não vai, gente? Para de querer ser aquela mãe, aquele pai que sufoca o filho. Que tem pai e mãe que sufoca o ministério do filho, da filha. Fica querendo, porque ninguém pode olhar todo meu filho. Gente, o mundo vai... O meu antigo chefe me xingava de palavrões aí que só Jesus. Para. Vou preparar os meus filhos para vencer os desafios da vida. Amém? Termino já hoje. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Para de falar negativo e bobagem. Para. Por suas palavras vocês serão o quê? Por suas palavras vocês serão o quê? Absolvidos. E por elas serão? O que está na nossa boca? Põe o tópico e vamos orar. Presta atenção nisso aqui. Cadê o tópico? Cuidado para não trazer o quê? Ruínas sobre sua vida, família, trabalho, ministério, por conversas que não glorificam a Deus. Isso, olha só, Deus não edifica. Portanto, vai cair e deixará prejuízo e feridos. Realinhe suas mesas, realinhe sua fonte de alimentação e se prepare. Virão tempestades, terremotos, vendavais, mas o Senhor é a tua força, é a tua segurança, e dentro da palavra dEle, vai te manter de pé e abençoar a tua casa. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus que Ele merece. Glória a Deus.